Boa tarde, estamos começando mais um programa da Proteção Animal. Eu sou o veterinário Wilson Grassi e estou com vocês todas as terças-feiras, ao vivo, às 15 horas e 30 minutos, aqui na Rádio Mundial. Este programa é um oferecimento do Centro Veterinário Zona Leste. Lá você encontra o melhor tratamento para o seu animal, além de um pronto-socorro 24 horas. O Centro Veterinário Zona Leste fica no bairro de Arthur Alvim, na rua Maciel Monteiro, número 937. Para agendar a sua consulta, ligue 2746-7664. Para começar o programa da Proteção Animal desta tarde, vou ler uma carta que eu recebi da nossa ouvinte. A cartinha é uma homenagem que ela fez para uma gata que ela teve, uma gata chamada Ágata, e a ouvinte é a Simone Tali. Eu vou contar para vocês a história da minha gata, a Ágata. Tudo começou no dia 11 de março de 2010. Nesse dia, estava muito frio. Foi quando encontrei embaixo de um carro uma gatinha magra, com os olhos grudadinhos e seu miado era rouco. Levei-a para casa e logo lhe ofereci um pires de leite e ração. Tive que triturar a ração da minha cachorra Morgana, que era o que eu tinha no momento. Mas ela nem deu bola. Então, fui ao mercado comprar ração e areia. Quando voltei, ela estava dormindo, coitada. Estava tão fraca, com frio e fome, que só queria descansar. Fui cuidando dela, mas ainda estava fraca. Seus olhos não melhoravam e seu miado também nada de melhorar. Então a levei à veterinária. Lá me perguntaram seu nome, e eu disse que não tinha dado nenhum nome a ela, pois estava com medo de me apegar a ela e não resistir. Enfim, a veterinária a examinou e disse que era estranho colocar o termômetro nela e ela não miar. Bom, ela estava com começo de pneumonia. Seus olhos estavam grudadinhos devido à baixa imunidade. Então a veterinária deu-lhe uma injeção e disse que ela ficaria bem. Realmente ela ficou ótima. Passados uns meses a castrei. Hoje ela está com 2 anos e 10 meses, linda e gorda. E para finalizar a história, o nome Ágata escolhi porque quando a levei à veterinária, na ficha dela tinha que colocar um nome. E como eu ainda estava apreensiva com sua saúde e não havia dado um nome a ela, a moça da recepção colocou na ficha Gatinha. Quando a chamavam diziam a Gatinha. Então só juntei tudo e dei a ela o nome de Ágata, a Gatinha. A minha Gatinha, que hoje e sempre significa para mim felicidade. Você ouviu a história de Ágata, enviada pela ouvinte Simone Tali. Em seguida, um trecho de Beatles com a canção In My Life. Esta é uma das músicas mais famosas dos Beatles, executada e regravada até hoje por vários artistas, e presente até em comerciais de TV. In My Life tem a versão em português Minha Vida, cantada pela Rita Lee. Ela também foi regravada por Matthew Scannell para o filme ABC do Amor. E a sua história também pode ser lida ao vivo aqui no programa da Proteção Animal. Para isso é só você enviar um e-mail para programadaproteçãoanimal@gmail.com. A sua história pode ser lida aqui ao vivo na Rádio Mundial e também pode ser colocada em nosso site, que é o www.wilsonveterinário.com.br. E agora vamos às principais notícias da semana na Proteção Animal. Moradores de Água de São Pedro organizam passeata após envenenamento de 8 cães. Desde o começo do mês, ao menos 8 cachorros morreram envenenados em Água de São Pedro, a 184 km de São Paulo. De acordo com os boletins de ocorrência, todos foram envenenados por chumbinho. Segundo a Associação de Proteção aos Animais de Água de São Pedro, no começo do ano passado o município já teve problemas com um grande número de gatos nas ruas, mas receberam apoio da prefeitura para castrar os animais. Os moradores vão organizar agora uma passeata no dia 19 de janeiro às 14 horas, no centro da cidade, para conscientizar a população contra o uso de chumbinho e também de que maus tratos contra animais é crime previsto em lei. Denúncias anônimas podem ser feitas através do número 0800 61 8080 ou no 181 do Disque Denúncia. Vacina contra a doença do carrapato é criada em Israel.
Durante testes para o estudo de bactérias em animais, pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém conseguiram desenvolver uma vacina contra a erliquiose monocíclica canina, a chamada doença do carrapato, uma das enfermidades mais comuns, contagiosas, dolorosas e fatais para os cachorros. A doença leva cães a sofrerem com coceiras, febre, falta de apetite, sangramento pelo nariz e fraqueza, além de causar morte em casos mais graves. Ela também afeta raposas, lobos e outros canídeos, além de gatos e até mesmo humanos, mesmo que com mais raridade. A vacina já foi testada em cães infectados com resultados satisfatórios, mas o medicamento ainda não está sendo comercializado. Biblioteca Mário de Andrade cedia exposição Mundo Cão. Até o dia 2 de fevereiro, a Biblioteca Mário de Andrade cedia a exposição Mundo Cão, que reúne 28 fotos inusitadas de cachorros. Os cliques foram feitos por 12 fotógrafos e são incrementados por efeitos como colagens, intervenções de computador e desenhos. As fotos mostram animais cuidados pela ONG Amigo da Mancha, que resgata animais de situação de risco, encaminhando-se para tratamento e depois para adoção. A Biblioteca Mário de Andrade fica na Rua da Consolação, número 94, no centro de São Paulo. A exposição está em cartaz de segunda a sexta, das 8h30 às 20h30, sábados das 10 às 17h, e a entrada é gratuita. E estas foram as principais notícias da semana, com apoio da ANDA, Agência de Notícias de Direitos Animais, cujo site é www.anda.jor.br. E você também pode participar do nosso programa enviando suas perguntas, tirando suas dúvidas sobre seu animal de estimação. Envie agora mesmo um e-mail para programa-da-proteção-animal@gmail.com. Daqui a pouco vamos ler a sua pergunta no ar. Você ouviu um trecho de More Than Words, música escrita e originalmente cantada pela banda de rock Extreme. Essa canção se tornou uma febre mundial no início dos anos 90, tocando constantemente nas rádios de todo o mundo e chegando ao primeiro lugar em diversos países, além de ter ocupado o posto de segunda mais executada de todos os tempos por um longo período. Lembrando que você também pode participar do nosso programa enviando suas perguntas sobre a saúde do seu animal de estimação, fazendo comentários e pedindo orientações sobre bem-estar animal. É só mandar um e-mail para programa-da-proteção-animal@gmail.com. E eu vou convidar agora a nossa produtora Elaine Paiva, que acessou os e-mails. E a gente tem perguntas para hoje, Elaine? Temos sim. Boa tarde, Dr. Wilson. Boa tarde aos ouvintes. Lembrando que as perguntas também podem ser enviadas, além do e-mail, pelo Facebook, nos perfis Veterinário Wilson Grassi, Veterinário Wilson Grassi 2, e também pelo Twitter, @Wilson Grassi. A primeira pergunta é da Maria Eliette. Ela tem uma cachorra sem raça definida, de 1 ano e meio. Há algum tempo saíram algumas verrugas na mucosa da boca dela. O veterinário disse que tem suspeitas de papiloma. Ela quer saber se é grave e o que ela pode fazer. Não, olha, se for papiloma mesmo, né, são pequenas verruguinhas que costumam dar dentro da boca. Em primeiro lugar, sendo isso, não é grave. E segundo, acho que você não precisa fazer nada. Por quê? Porque se você fizer um tratamento, isso vai levar de 2 a 3 meses para ficar bom. Se você não fizer nenhum tratamento, vai ficar bom de 2 a 3 meses também, porque é uma doença autolimitante, né? Então, tratando ou não tratando, vai se resolver nesse período. Então, provavelmente você não precisa tratar, a não ser que tenha alguma complicação, alguma intercorrência. O papiloma pode ser causado por vírus e pode estar associado com baixa imunidade. Se isso for recorrente, aí vale a pena você procurar o veterinário e ver se está tudo bem com o sistema imunológico da tua cachorrinha. Mas acredito que isso vai passar sozinho, tá bom? Próxima pergunta é da Terezinha Winter. Ela tem um cachorro que desde que ela o recolheu da rua não consegue curar a sarna dele. A pele dele está com aspecto de pele de elefante, grossa e enrugada. Ela já levou a 2 veterinários, que ainda não conseguiram terminar com o problema, e a aparência não condiz com o que ela sabe sobre sarna demodésica, mas também é permanente. Ela já utilizou medicações injetáveis, o quadro melhorou um pouco, mas a cura não veio. Ao mesmo tempo, ela usou um outro medicamento para aliviar a vermelhidão, que às vezes aparece,
e aliviar a coceira dele. Melhorou também, mas só isso. Ela foi a um terceiro veterinário que indicou novamente o primeiro tratamento que ela já tinha feito. Ela quer saber o que ela deve fazer. Bom, primeiro, antes de falar o que você deve fazer, eu vou tecer um comentário. Sarna, você sabe, tem dois tipos, né? A escabiose, a sarna sarcóptica, que é aquela sarna clássica de cachorro que coça muito. O cachorro fica muito feio, coça muito, mas você trata, normalmente os tratamentos são bem sucedidos para sarna sarcóptica, o cachorro fica bom logo, né? Seja com injeção, seja com comprimido, seja com banhos. Agora tem também a sarna negra, que é a sarna demodésica. Essa coça menos, a pele fica muito feia, um cheiro forte, e essa é muito complicada de tratar. Você precisa ter um bom apoio de veterinário e uma persistência no tratamento, porque essa muitas vezes não tem cura, mas tem um controle bom. Supondo que você fez o tratamento certo e não resolveu, é que não deve ser sarna. Tem muita coisa que parece sarna, mas não é. Alergia, dependendo do grau que ela tiver, pode parecer sarna e não é sarna. Algumas doenças, muitas vezes até de cunho hormonal, podem levar à confusão de achar que é sarna e não é sarna. Então, o conselho que eu te dou, medicina veterinária é como medicina humana. Tem os especialistas, procure um veterinário dermatologista, que talvez precise fazer o uso de exame específico, às vezes até uma biópsia. Isso vai esclarecer o diagnóstico e aí ele vai poder usar o protocolo de tratamento mais adequado. Na dermatologia tem coisa que é enjoada e é difícil de curar. Tem coisas até que não cura, mas quase tudo tem um controle muito bom. Mesmo que não chegue a cura total, quase tudo tem um controle muito bom. Então vale a pena, procure um especialista em dermato, tá bom? A próxima pergunta é da Rosângela Franco. A Rosângela ganhou um filhote de pitbull de aproximadamente 3 meses. Foi vacinada, vermifugada, mas está comendo as próprias fezes. A médica veterinária prescreveu o remédio contra vermes 5 dias corridos, com intervalo de 2 semanas por 2 vezes. Mas a Rosângela repetiu a dose por conta própria, desde que isso começou a acontecer. Mas a cachorra continua comendo as próprias fezes do mesmo jeito. Nessa semana, ela vai retornar para outra dose da vacina. E ela está pensando em pedir para a veterinária mudar a medicação contra vermes para uma mais forte. Ela quer saber se isso é normal. Normal não é um distúrbio de comportamento. Pode estar associado a verme? Pode. Você já deu uma vez, não resolveu. Deu 2, não resolveu. Faz um exame de fezes. Pode ser que tenha verme mesmo e você tem que continuar dando outros tipos de vermífugo. Pode ser que o exame de fezes dê negativo para verminose, né? Aí pode ter 2 outras explicações. Talvez a alimentação que você está dando para essa cachorra não esteja ou suprindo ela nutricionalmente, ou outra vez não esteja suprindo o apetite dela. Você vai ter que fazer a experiência da ração mais forte. E em casos, se não tiver outro jeito, você tem que tentar até mesmo dar comida, se você não conseguiu resolver isso mudando a ração. Agora, tem casos que o cachorro não tem verme, que o cachorro está bem alimentado, está comendo comida, e ainda assim ele insiste em tentar ingerir fezes. Aí tem outros 2 caminhos. Tem o caminho do adestramento, do qual você precisa de um profissional especializado, e tem também uma medicação que altera o gosto das fezes e faz com que o cachorro pare de comer. Mas se fosse você, começa pelo exame de fezes, tá bom? E se não tiver verme, tenta mudar a ração para uma mais forte, ok? E voltamos daqui a pouquinho com mais participação do ouvinte. Achei a descrição da música. Você virou a página, você tem que falar sobre... É de 3 em 3, né? Então você me lembra? Tá, você tem que falar sobre a música. Ah, é? Desculpa. Qual é a música? Bem, foi a terceira. Antes disso. Aí. Não vai ter ouvinte não, né? Vai ter ouvinte não. Essa música é tão diferente com Nirvana. Essa música é tão diferente com Nirvana. Conhece ela com Nirvana? Conhece? Eu acho que eu só conheço o Nirvana, pra falar a verdade. Essa é a original. Voltamos para mais perguntas do ouvinte ao som de David Bowie com a canção The Man Who Sold That World.
The World. Essa música foi composta pelo próprio Bowie em 1970 e foi regravada por diversos artistas, sendo grande sucesso da banda Nirvana em 1993. E agora vamos para mais perguntas. A próxima pergunta é da Daniela Molina. A Daniela tem um cachorro de 6 anos que teve sinomose quando era bebê. E como sequela, ele ficou andando meio tortinho e também ficou um pouco surdo, mas ficou bem. Recentemente, ele começou a ter alguns ataques epiléticos. O último foi mais grave e ele agora está se alimentando apenas com comida líquida ou molinha. Isso é sinal de que a doença está voltando? Não, sinomose, a viremia em si, uma vez que ela aconteceu, que o cachorro sobreviveu, o vírus é eliminado e o cachorro não adquire sinomose uma segunda vez, né, depois de anos. Então, muito cachorro, essa doença é muito triste, né, e muito cachorro não sobrevive, é eutanasiado. Alguns poucos conseguem sobreviver. Esses poucos que sobreviveram à sinomose em si, eles não pegam sinomose novamente. Mas a epilepsia pode ser uma sequela da doença. A primeira atuação da doença pode ter causado lesão no sistema nervoso do teu cachorrinho, e aí mesmo muito tempo depois ele pode apresentar ataques epiléticos. Bom, agora precisaria ver se ele não está comendo porque teve a crise, porque machucou a boca, ou se pode ter alguma doença concomitantemente. É muito importante você tratar a epilepsia, você tem que procurar um veterinário ou um clínico, um bom clínico que entenda de neurologia, ou mesmo um neurologista. Dependendo da frequência, o Gardenal em associação com outras medicações tem que ser usado, porque o cachorro não pode ficar tendo convulsão toda hora. Se ele tiver convulsão a cada 6 meses, uma vez por ano, talvez você possa até manter ele sem comprimidos. Se ele tiver convulsão toda semana, uma vez por mês, você tem que começar um tratamento, tá bom? Agora, de certa forma, teu cachorro é chato que esteja acontecendo isso. Por outro lado, ele deve ser um vitorioso, porque a maioria dos cachorros não sobrevive à sinomose. Tá? Próxima pergunta é da Gisele Moraes. Ela tem uma cadela de 14 anos que está com um tumor de mama que tem crescido muito. Ela quer saber se você aconselha a operá-la, mesmo ela sendo idosa. Sim, a idade você vai ter que operar de qualquer jeito. Um tumor, se você não operar, ele vai crescer até a hora que ele ulcerar. Aí você vai acabar operando às pressas. Idade não é um limitante para anestesia e para cirurgia. O que é um limitante é o estado geral. Então, se a tua cliente tiver 14 anos, mas o coração estiver bem, né, o rim estiver funcionando bem, ela tiver uma cachorrinha que a gente considera rígida, assim, forte, ela deve ser operada sim. Mas claro que hoje em dia ninguém deve operar um cachorro de 14 anos sem fazer um check-up completo, tá? Principalmente exames relativos ao coração e ao rim, tá bom? A próxima pergunta é da Vanessa Dione. Ela tem uma cadela de 4 anos e agora adotou um cãozinho de 3 anos. Nenhum dos dois é castrado e ela quer saber qual dos dois é melhor castrar e tem menos risco, o macho ou a fêmea. Vanessa, eu acho que você tem que castrar os dois. Hoje em dia um risco anestésico é pequeno, infelizmente não é 0, mas é pequeno. E é menor ainda se você fizer um check-up, né? E é menor ainda se você for operado por uma equipe experiente, que faça isso rotineiramente e entenda bastante de cirurgia e de anestesia. Mesmo assim pode dar uma infelicidade, mas é difícil acontecer, né? Agora, teoricamente, o risco anestésico é igual. Talvez a gente possa considerar que o do macho seja um pouquinho menor, porque dependendo do tamanho dele, a profundidade de anestesia talvez possa ser um pouquinho menor. E o protocolo, depende do protocolo que for usado, do tamanho do cachorro e da idade dele. Mas, independente disso, eu aconselho você a castrar tanto o macho quanto a fêmea, porque senão você não resolve. A castração vai trazer benefício para a fêmea, não só para ela não procriar, mas vai prevenir doença do útero, vai prevenir doenças de mama. E vai trazer benefício para o teu cachorro, no sentido que vai melhorar o comportamento dele, ele vai marcar menos território e também vai ter menor incidência de câncer de testículo. Então vale a pena você encarar e operar os dois, tá? A última pergunta é da Vanusa Jordão. Ela comprou uma vacina para o gato dela em uma casa de ração, mas falaram para ela que é ruim e que pode dar problemas. Ela quer saber se isso é verdade. Depende. A questão exata, a gente vê muito problema de vacina que não funciona. Talvez uma parte esteja relacionado à qualidade da vacina, isso é fato, mas também muito pode estar relacionado com a conservação da vacina e com a administração.
É muito importante que exista um veterinário responsável pelo processo de armazenamento da vacina, né? Ele vai saber em que geladeira, que temperatura, como que ela foi conservada. E é muito importante também que um veterinário analise o animal antes de ser vacinado, examine, para saber se aquele animal tem condição de ser vacinado. A gente acompanha muito caso de animal que foi vacinado e que a vacina fez mal. Por quê? Ou porque ele estava muito fraco e não poderia ser vacinado, ou porque a cadelinha estava gestante e aí não deveria ser vacinado e foi, e a vacina fez mal. Em outros casos também, o cachorro não tinha a idade necessária, ou o gato não tinha a idade necessária e foi vacinado antes da hora. Eu já vi casos de gato que foi vacinado com vacina de cachorro. Então eu prefiro que você se atenha. É importante saber se o laboratório é de qualidade, mas mais importante ainda é que exista um veterinário que seja responsável pela conservação dessa vacina, pelo exame do teu animalzinho para saber se ele está apto para ser vacinado, se ele está no momento certo, e que inclusive você precisa também da assinatura do veterinário, porque é a assinatura do veterinário na sua carteirinha que diz que esse é um documento legal e que teu cachorrinho foi, o teu gatinho, o teu cachorrinho está vacinado contra as doenças que constam no selinho da vacina, tá bom? E agora, antes de terminar o programa, vamos para a nossa frase do dia. A frase de hoje é do médico, palestrante e escritor Lair Ribeiro. A frase é: a vida é um eco. Se você não está gostando do que está recebendo, observe o que está emitindo. Sim, concordo totalmente, né? E vem ao encontro daquilo que a gente sempre prega. Seja responsável pelos seus atos, né? Saiba que a situação que você está na sua vida, seja boa ou seja ruim, em 99% a responsabilidade ou o mérito são seus, né? Se a tua vida não está legal, faz uma reflexão do que você tem feito, do que você tem pensado, do que você tem falado, do que você tem praticado. E se a tua vida tá boa, a não sei que você, até mesmo se você deu sorte de eventualmente acontecer uma coisa muito legal, talvez você tenha se colocado na posição de receber a sorte, né? Então, isso é de fato, a gente é responsável pelo aquilo que acontece ao nosso redor, e por isso que ele falou que a vida é um eco, né? Você está ouvindo aquilo que você está plantando. Elaine, muito obrigado pela presença e pela produção do programa de hoje. Obrigada, boa tarde, doutor Wilson, boa tarde aos ouvintes. Você que está em casa, muito obrigado. A tua companhia conosco todas as terças-feiras às 15h30 aqui na Rádio Mundial é muito legal. Semana que vem nós temos um encontro, eu, o veterinário Wilson Grassi, e você, ouvinte da Rádio Mundial. Até lá, um forte abraço e uma boa semana.